Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi o governador romano que ordenou a morte de Jesus segundo o Evangelho. Em 1961, os arqueólogos liderados pelo Dr. Antônio Frova descobriram em Cesareia Marítima, uma cidade romana antiga ao longo da costa mediterrânea de Israel, um fragmento de pedra calcária na qual foi gravada uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos. A placa de 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura, que pode ser encontrada atualmente no Museu de Israel em Jerusalém, foi escrita em latim e colocada em uma das escadas do anfiteatro de Cesareia. A inscrição diz o seguinte: Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. A informação descrita coincide com o reinado do imperador Tibério entre os anos 14 e 37 d.C. e também com o cronograma bíblico descrito no Novo Testamento. Lucas, em seu evangelho, se referiu a Pilatos como o governador romano da Judeia durante o reinado de Tibério César. A Cidade da Primavera. A Cidade da Primavera foi mencionada no livro de Samuel por ter sido conquistada pelo rei Davi e também foi o lugar onde Salomão foi ungido a rei. Após 20 anos de escavação, arqueólogos descobriram a Cidade da Primavera em Israel. A cidade descoberta tem cerca de 3.800 anos. A escavação aconteceu na cidade de Davi, no Parque Nacional de Davi. A Cidade da Primavera foi construída para salvar e proteger a água da cidade de inimigos que tentavam dominá-la. Protegida pela fonte de Gion, o local é descrito no livro bíblico de Reis. Lá, Salomão foi ungido rei pelo sacerdote Zadok, por ordem de seu pai Davi. A Cidade da Primavera é a maior fortaleza cananeia que ainda resiste ao tempo. Os arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel acreditam também que é a maior fortaleza conhecida que existe antes do reinado de Herodes. Travessia do Mar Vermelho. Agora indo para o livro de Êxodo, nas Escrituras conta a história de Moisés que, para libertar o povo hebreu, recebeu de Deus a incumbência de tirá-los do Egito, e na fuga se depararam com o Mar Vermelho. O relato bíblico afirma que as águas do mar se dividiram em dois, após Moisés estender sua vara sobre as águas. Dessa forma, os israelitas puderam atravessar o mar, enquanto os soldados do faraó ficaram pelo caminho. Segundo pesquisas feitas pelo cientista Carl Drills, ele fez uma simulação reconstituindo as localidades mais prováveis da separação das águas do Mar Vermelho, levando em consideração as alterações do relevo ao longo dos anos. Para que de fato pudessem cruzar o Mar Vermelho, o vento precisaria atingir uma velocidade de 95 km por hora, criando uma ponte terrestre temporária. Em matéria da BBC sobre o assunto, é lembrado também o episódio de um tsunami ocorrido em 1994, nas Filipinas, na ilha de Mindoro, em que uma testemunha relatou ter visto o mar se abrir. O tremor teria aberto uma grande rachadura no fundo de um lago localizado a 1,5 km da costa. A testemunha disse ter visto a água do lago escorrer como uma cachoeira, sendo tragada até revelar o fundo. Dessa forma, cientistas afirmam ser geologicamente possível ocorrer uma abertura no mar. Agora uma curiosidade extra do nosso vídeo. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz, mas uma coisa que pouca gente sabe é que toda cruz era feita sob medida para a pessoa que ia morrer nela. Antes de Jesus ser crucificado, ele foi colocado na de Barrabás para ser julgado pelo povo. Eles podiam escolher quem seria crucificado e escolheram libertar Barrabás, que era um assassino. E a palavra diz que quando Jesus foi crucificado, ele estava com um braço preso, e quando foram prender o outro, esticaram tanto que deslocaram o seu braço, porque a cruz era muito grande. Logo, não tinha sido feita sob medida para Jesus. Então, a cruz era de Barrabás. E a curiosidade fica ainda maior quando vemos o significado do nome de Barrabás. Barrabás significa filho do Abba, e Abba significa pai. E nós somos filhos do Abba, nós somos filhos do pai. Então, aquela cruz foi feita sob medida para mim e para você. Mas Jesus tomou a nossa cruz e morreu em nosso lugar para que um dia tivéssemos a salvação. Até nos detalhes da história tem a assinatura do amor de Jesus. Então, pegue sua cruz e siga-o.